Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Hoje o episódio é com um verdadeiro gigante das montanhas e das pistas, Yazaldir Feitosa. O Yasa ele tem uma história incrível no trail running e no mundo das corridas de endurance, e ele é um dos pioneiros do trail no Brasil, com mais de uma década de história. E a gente começa esse papo falando sobre a primeira vez que ele correu no Equador, enfrentando a altitude na North Face Endurance Challenge. Entre muitas histórias marcantes, falamos sobre a experiência dele na Tahoe Rim Trail, uma prova de 100 milhas ao redor do Lake Tahoe, na Califórnia, onde ele conquistou a segunda colocação geral. Ele também relembrou o dia que se consagrou campeão da 100, uma das raras provas aí de 100 milhas no Brasil, compartilhando os bastidores e o que fez a diferença nesse desafio. Além disso, exploramos sua rotina de treinos, os pilares da metodologia que ele utiliza para treinar outros atletas e a recente transição que ele tem feito para as maratonas de asfalto, tendo completado 3 majors, Chicago, Boston e Nova York nesse ano. E ele ainda trouxe uma notícia fresquinha em primeira mão aqui para a gente, que está se preparando para retornar para as provas de trail no próximo ano e já tem uma prova em mente. Escuta aí o podcast para saber qual é. Foi uma conversa cheia de inspiração, insights sobre treinamento e muitas histórias incríveis de superação e conquistas. Tenho certeza que vocês vão curtir, tanto quanto eu curti conversar com Yazaldir Feitosa. Yazaldir Feitosa, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nathan, pessoal aí do ouvinte do Trail Tropical, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E espero que eu possa contribuir aí para o pessoal que está começando no trail, que está iniciando, o pessoal também já um pouquinho já mais avançado também. Acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Espero aí que esse nosso papo aqui eu possa contribuir de alguma maneira aí para o pessoal. Obrigado pelo convite. E Asa, cara, teria muitos lugares aí que a gente poderia começar essa conversa aí com toda a tua experiência aí nas corridas, né? Mais de uma década só nas trilhas, assim, né? Correndo montanhas. Mas eu queria começar esse papo ouvindo primeiro sobre como foi a tua primeira vez correndo no Equador, né? Que tu fez uma prova lá no Equador. Conta pra gente como é que foi aquela experiência ali. Cara, então, a prova no Equador realmente foi junho de 2012, se não me falha a memória. Cara, a performance foi planejada, mas o convite que foi inesperado, né? Porque, cara, foi muito... a gente estava, na época, eu era atleta da The North Face, e aí estava tendo um evento, um Xterra em Ilhabela, ia ter os primeiros 80K em Ilhabela, e a The North Face naquela época patrocinava o circuito do Xterra. E eu já era atleta da marca, né? E eu ia fazer a minha primeira prova de 80K em Ilhabela. Até então só fazia ali 50 e tal, né? E aí, cara, o responsável geral da The North Face para a América Latina estava no Brasil para fazer essa prova. E aí o cara me chamou no hotel que ele estava hospedado, e aí bateu um papo comigo e falou assim, cara, eu vou fazer uma prova em junho no Equador, de 80 quilômetros, quero que você esteja lá. E aí, cara, eu falei, ok, tô dentro. Aquela coisa eu não tinha nem feito a minha primeira prova de 80K, mas já estava fechado para fazer a segunda, né? Então, ou seja, cara, mas assim, foi muito legal porque eu tive uma preparação muito boa, né? Naquela época eu só era atleta, eu treinava, comia, dormia, trabalhava, mas eu trabalhava muito pouco. A minha vida de atleta era 80% dedicada ao atleta e 20% dedicada a treinador. Hoje em dia isso se inverteu. Então, cara, mas assim, foi uma experiência muito, muito grande porque assim, primeiro você sai do nível do mar, né? Você treina no nível do mar aqui no Rio de Janeiro para correr uma prova toda acima de 3.000 metros. Então eu me lembro que quando o convite veio e tinha que emitir as passagens, eu pedi para chegar lá com 10 dias de antecedência, que eu precisava me aclimatar e que eu não estava indo lá para passear, eu não queria fazer turismo, eu queria ganhar a prova, eu ia treinar para ganhar a prova, né, para ser um top 3.
E, cara, chegamos lá 10 dias de antecedência, fiz toda uma aclimatação ali em Quito. Quito já está a 3.000 metros, né? A gente corria ali na época, a Manu Vilaseca também era atleta da marca, e eu treinava a Manu na época, então nós chegamos meio que juntos e ficamos ali se adaptando. Cara, e chegou no dia da prova, foi muito engraçado, porque, cara, eu fiquei o tempo inteiro na ponta, né? E fiquei o tempo inteiro na ponta, junto com um outro atleta do Equador, o Martin Saez, o nome dele, acho que é isso mesmo, não me lembro agora. E aí, cara, foi muito, muito incrível, porque eu corri com o Martin o tempo inteiro, e quando chegou, faltando 10 quilômetros, tudo já estava mais sinalizado, você já encontrava o pessoal que estava correndo as distâncias mais curtas, e aí foi onde eu falei assim, cara, eu vou apertar o passo, que agora são 10 quilômetros, não vou deixar para decidir no final, né? E o cara era local. E aí eu apertei o passo, eu era mais rápido, né? A minha base toda é de corredor de rua, então eu consegui abrir uma vantagem, consegui ganhar a prova. Cara, e foi muito interessante, porque lá no Equador tem atletas fortíssimos, tinham alguns atletas da Colômbia também, Venezuela, Bolívia, e assim, cara, e tinha um atleta que foi terceiro colocado, que é o Gonçalo Calisto. O Gonçalo Calisto é um atleta, um grande atleta. Infelizmente, no ano seguinte, o Gonçalo foi correr o TMB, foi pego no antidoping, mas aí tem toda uma questão também que ele alegou da defesa dele, da genética, da altitude, que o cara cresceu ali, então produz, tem os níveis de hemoglobina mais alto, então essa é aquela história toda. Mas assim, um cara de grande calibre, atletas de grande calibre, e assim, foi chocante, assim, porque acho que os caras não esperavam que um cara ia sair do Rio de Janeiro, do Brasil, para ir lá e ganhar deles na casa deles, na altitude. Às vezes eu fico até meio assim, né? A gente já chegou a trocar umas ideias, cara, é tipo assim, em parâmetros diferentes, mas é como tipo assim, você sair do Brasil, de qualquer um outro país que não seja o Quênia, ou da África, e você ir lá no Quênia e participar de uma maratona dentro do Quênia e você ganhar dos quenianos. Então, é meio que como você associar assim, sabe? Então, por toda a complexidade do que é você correr 80 quilômetros o tempo todo acima de 3.000 metros de altitude. Não é fácil. Não, e fora o terreno, né, também, se tu tá comparando aí com uma maratona no Quênia, geralmente, tá pensando uma maratona no asfalto, que aí o asfalto a gente tem igual aqui, né, mas a gente tem que levar em conta também que o terreno de lá é muito diferente, né, quando a gente entra na parte do trail, o terreno em si muda demais, né, então a gente viu, né, os brasileiros agora no Sul-Americano lá na Argentina, né, um terreno totalmente diferente do que a gente tem, aquelas pedrinhas pequenas, aquelas rípias, né, que escorrega muito, assim, então é um negócio que é difícil da gente conseguir treinar aqui, né, no Equador eu imagino que também o terreno não foi exatamente igual, né, o que tu está acostumado a treinar aqui no Rio de Janeiro, ou o que tem na realidade aqui próxima, né, mas, baita resultado aí, muito legal, obrigado por compartilhar essa história aí. Só complementando essa questão do terreno, o que acontece? Cara, o que eu vejo é que na época quando nós começamos, o trail ainda estava se iniciando no Brasil, tinham poucas provas com um desnível, né, considerável aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem o La Mission, que é uma prova bem técnica, uma prova bem alta. A gente tem essa região ali, né, de Passa Quatro, uma região bem gostosa de se treinar. Você consegue ter essa variação de vários tipos de terreno, de percursos. Mas como nós tínhamos poucas provas aqui no Brasil, eu fui para fora primeiro. Eu me lembro que em 2010 eu fui para a Argentina ficar 20 dias treinando com o pessoal em Mendoza, na Argentina. Fui lá aprender, porque eu estava fazendo uma transição do asfalto para trilha, então eu precisava aprender, eu queria entender aquilo, né? Então, e é o que eu muito falo, no Brasil eu sempre mais usei as provas do Brasil como treino para competir lá fora. Então, ou seja, poucas vezes eu competi no Brasil treinando 100% para uma prova aqui. Então, as provas aqui, elas sempre foram provas preparatórias
para uma prova que eu ia fazer lá fora, né, na questão de volume ou de testar comida, equipamento, essas coisas todas. Mas assim, hoje em dia a gente tem muito mais provas, hoje em dia, né, já tem uma flexibilidade maior aos parques de acesso, né? A gente vê aí, teve provas no Alto do Caparaó, então teve várias provas aí novas, né, acontecendo com terrenos mais técnicos, né? Isso é muito bom. Então, ou seja, acho que, como você falou, o pessoal sentiu um pouquinho de dificuldade na Argentina, sentiu, o sul-americano, é outro piso, né? Neve, areia vulcânica. Então, tudo é novo. E tem a questão também, às vezes, o tempo de viagem, é um tempo de viagem que você chega muito em cima da prova, você não chega, né, com um certo tempo de antecedência. Mas, enfim, acho que tudo é um crescimento, é uma evolução e acho que a gente está num caminho bom. Eu fiquei curioso, porque tu comentou que em 2012, né, quando você fez essa prova, você já era atleta da North Face, né? E hoje em dia, aí, mais de uma década depois disso, a gente sabe que a realidade aqui no Brasil ainda é um pouco limitado desse apoio, né, que a gente consegue com as marcas, assim, né? São poucos atletas, né, que realmente são patrocinados por marca e, assim, e pouquíssimos ainda que conseguem viver disso, assim, né? E aí eu queria entender de ti como que tu conseguiu isso lá atrás, né? Pô, se hoje a gente acha que a gente tá no começo do esporte, né, do trail aqui, que agora que tá crescendo, imagina, tipo, há mais de uma década atrás, né? Eu imagino que o esporte devia ser muito menor, tinha muito menos provas, muito menos gente participando, muito menos exposição de mídia, e como que naquela época lá tu conseguiu, né, esse apoio, né, esse patrocínio da North Face para ser um atleta deles, e talvez você tenha alguma dica que tu daria para as pessoas que estão hoje tentando trilhar esse caminho, né, de se expor mais, de conseguir ter mais resultado para conseguir realmente viver disso, assim, né? Então, lá atrás, cara, a gente não tinha o crescimento, né, das mídias sociais igual a gente tem hoje, né? Então, eu estava até outro dia dando uma lida no meu contrato com a The North Face, cara, por exemplo, eu tinha que, durante o ano, ter algumas matérias inscritas em revista ou em jornal. Naquela época, a gente fala, para você ter um certo status, você tinha que aparecer numa televisão ou numa capa de uma revista, alguma coisa dessa. Hoje em dia, né, com as mídias sociais, cara, o que tem de talento no Brasil e de todas as áreas, no mundo, na verdade, então você consegue ter um acesso muito mais fácil, né? É muito mais rápido também, né? A informação chega instantânea. Então, ou seja, cara, acho que o que a gente precisa, na verdade, assim, né, eu acho que os atletas precisam a questão da comunicação, se comunicar mais, né, se expor mais, né, divulgar mais, fazer mais vídeos construtivos ou que possam ser alguma coisa verdadeira, né, não, nada muito forçado também, uma coisa mais assim... pessoal, do dia a dia das pessoas, assim, né, de preparação. E lá atrás, cara, acho o seguinte, acho que eu tive uma sorte, né, eu acho que uma sorte, eu estava preparado para a sorte. O esporte estava se iniciando no Brasil, né, eu fui lá para fora e é muito engraçado que, tipo, os caras da North Face primeiro me viram lá fora. E quando a North Face veio pro Brasil, cara, a gente tem um cara aí que eu já vi correndo aqui fora que eu quero esse cara, né? E acho que a questão de viver ou não do esporte, cara, acho que o grande lance é o seguinte, eu nunca quis ter 10 marcas do meu lado. Porque, primeiro, o running, né? A corrida é um mercado que movimenta bilhões no mundo e não dá para você trabalhar de graça por um meio, né? Por uma modalidade que movimenta tanta grana no mundo. Então, ou seja, eu sempre tive poucas marcas do meu lado, mas as marcas sempre que estiveram do meu lado, elas sempre estavam me pagando para eu estar fazendo aquilo. Então não adianta, eu acho que o grande lance ou seja, me ofereceram na época óculos, me ofereceram várias coisas. Eu falei assim, cara, eu não tenho... eu te dou óculos, você vende aí o óculos e você faz... Cara, eu não tenho tempo para isso, entendeu? Então, tipo assim, e o grande lance é que eu tive também, não tive só marcas esportivas do meu lado, eu tive uma grande empresa do meu lado, uma empresa que vou até falar o nome, se chama Unicafé, que é uma empresa que é um dos maiores exportadores de café do Brasil, se não o maior hoje.
Então, ou seja, às vezes você fica fechado só querendo um patrocínio esportivo e, na verdade, você pode ampliar o teu horizonte, né, de tentar uma outra marca, uma companhia, né, uma multinacional, uma outra empresa que possa estar ali financiando todo esse teu investimento durante o ano, a temporada de trabalho. Então, eu acho que o grande lance é isso. Dentro o mercado de corrida é um mercado muito grande e, cara, e não dá para você trabalhar para esses caras só para ficar ganhando um sapato, uma camisa. Isso é muito bom até um certo ponto, mas chega um certo... Você precisa disso. Porque é o seguinte, você está treinando, se você se machuca, isso tem um custo. A tua alimentação tem um custo. E tem e esse valor, muitos atletas não têm a noção e não sabem colocar isso dentro de uma planilha. Porque, cara, se você se machuca, se você quebra uma perna, né, a gente está, né, no nosso dia a dia, a gente já está andando no asfalto, no plano, você já pode cair, pisar no buraco e cair. Imagina você na trilha, pisando em raiz, em pedra, entrando dentro de rio, né, correndo o risco de pegar uma bactéria, né? A gente sabe que tem você vai para a Patagônia, cara, você vai ali, pode ser uma bactéria, entra no teu corpo, cara, já era, né? Então tem muitos, só que o cara acha que é só correr, não é só correr, é um monte de coisas aí por trás disso tudo. E eu sempre coloquei isso dentro das minhas prioridades e sempre coloquei isso para as pessoas que queriam ser, né, me queriam ter como parceiro, como atleta. E as pessoas entenderam isso, elas viram isso e elas sempre valorizaram isso. Então, acho que o grande lance é, tipo assim, se você saber se valorizar e você fazer com que a pessoa que esteja do outro lado, ela consiga ver isso também, né? Hoje em dia, eu já não sei mais como é que funciona essas coisas. Você vai ali, você faz um post, você cobra por post, essa coisa toda, né? Então, hoje em dia, tem a galera ganhando muita grana com isso. Mas na minha época era isso. Se você fosse uma capa de revista, um contracapa, uma matéria dentro ou fora. Mas assim, eu acho que o grande lance é tipo assim, cara, você ser verdadeiro, ser quem você é, né, e batalhar por isso, né? Agora, tem muita gente. Eu acho que tem muita gente boa fazendo coisas legais e tem muita gente boa fazendo coisas que não são tão legais. Mas são bons atletas, mas não são bons influencers. Boa. E tu já adiantou pra gente antes ali que o teu histórico, né, tu vinha do asfalto, assim, né, então já era um corredor mais rápido, assim, que ali, eventualmente, né, aproximadamente ali 2010, começou a fazer essa migração para focar um pouco mais no trail, assim, né. Queria entender, talvez, o que te levou a desejar fazer essa migração e o que tu acha que te cativou mais, assim, quais foram os elementos ali do trail, da corrida de montanha, que te fisgaram de alguma forma para manter ali e fazer um nome nesse esporte? Então, na verdade, cara, eu corria 5.000 e 10.000 na pista, tá? E aí depois a gente faz uma transição pro asfalto. Só que o meu último treinador foi o melhor cara, o melhor treinador que eu tive. Todos eles foram muito bons, mas esse foi o melhor que eu tive. Por quê? Porque a gente estava fazendo uma preparação para uma maratona, isso já era 99, 2000, 2001 mais ou menos. Estava fazendo uma preparação para a maratona do Rio e a gente tinha 2 testes para fazer, um teste de 5.000 e um teste de 10.000. No 5.000 eu tinha que correr abaixo de 15. Eu corri na época 14,52 esses 5.000. E o 10.000 eu tinha que correr abaixo de 30. Só que eu não consegui, corri 30,58. E aí ele falou assim pra mim, cara, isso a gente já treinando junto há 2 anos, e você, pô, Yazaldi, e nisso eu vinha trancando a minha faculdade, e eu nunca conseguia terminar a faculdade de Educação Física, porque eu trancava para poder treinar, me dedicar ali, viajar, fazer alguns camps. E ele falou assim, cara, volta a estudar, volta a estudar, porque, cara, não dá para chegar num nível muito bom de excelência correndo 10.000 nesse tempo. Que o cara pensava grande, e aí, cara, eu poderia mandar o cara ir para algum lugar e procurar um outro treinador e treinar, mas eu procurei ouvir ele. E na época ele estava trabalhando com uma atleta, preparando uma atleta feminina para o Pan-Americano acho que foi Santo Domingo, Winnipeg, foi Santo Domingo, eu não me lembro agora, foi Santo Domingo.
E aí, tanto que essa atleta foi campeã. Ela ganhou o Pan-Americano na maratona. A Márcia Narlock, posso falar aqui agora, tá tranquilo. Eu treinava com o treinador dela, que é o Filé, o Jorge, né? Todo mundo conhece como Filé. E aí, cara, ele falou isso pra mim e eu ouvi. Ele falou assim, cara, vem, faz o seguinte, me ajuda com a Marcinha, vem ser o coelho dela, vem puxar ela nos treinos, me ajuda nessa preparação com ela e tal. E aí eu topei isso. E aí reativei a minha matrícula, voltei a estudar e fiquei ali como auxiliar técnico, ao mesmo tempo fui aprendendo, crescendo junto. E aí me dediquei full time a terminar a faculdade, e aí quando eu concluí a faculdade, eu falei assim, eu preciso encontrar alguma coisa para me reinventar, tentar. E aí, cara, eu descobri a corrida de montanha através do Alexandre Ribeiro, que é um dos grandes, maiores nomes do triatlon nacional. Não sei quantas vezes campeão do Ultraman mundial lá no Havaí. E o Alexandre falou assim, cara, tem uma prova que se chama El Cruce de Los Andes, que é uma prova em dupla, que, cara, tem tudo a ver contigo. E aí eu fui ver, cara, foi 100 km em 3 dias. Eu falei, caraca, correr 100 km em 3 dias pra mim era uma eternidade, correr 100 km, né? E aí eu fui, pesquisei, fui ver como é que era. Cara, e aí falei, cara, pô, vou topar isso. E aí escolhi, na época o Cruce só fazia em dupla, não fazia solo. E aí encontrei um parceiro aqui para fazer uma parceria comigo, uma dupla. E aí, nisso, montei um grande projeto, vendi esse projeto para uma grande empresa. Estou te falando isso, foi 2000, o El Cruce foi 2011. Esse, o primeiro El Cruce que nós fomos, cara, e na época consegui, cara, vender um projeto enorme, onde pagou toda a nossa viagem, ainda deu para cada um botar um dinheiro no bolso. Então, nós fomos para lá, cara, a gente... nós não ganhamos, não ficamos nem entre os 5 primeiros, ficamos em 7º no geral, mas foi muito legal, que na primeira etapa nós ficamos em 2º lugar, a primeira etapa. O segundo dia, cara, a gente correu mal, a gente sentiu lá a altitude, a montanha muito alto, a gente como dupla nós sentimos, a gente tivemos que tirar o pé, e aí no segundo dia a gente correu mal, aí caímos na classificação. E no último dia a gente terminou em 3º de novo na classificação geral. E acabou que no final a soma de resultado, ele tipo, né, você vai, por tempo, a gente terminou em 7º lugar. Cara, mas foi maravilhoso. Que eu falei assim, cara, me identifiquei, descobri, encontrei o que eu precisava. Aí foi a partir daí que eu comecei a me dedicar mais ainda. Aí eu virei a chave, cara, falei, cara, é isso. Mas foi nessa indicação do Alexandre de 2010, por isso que depois eu fui lá para Mendoza aprender com o pessoal. Mas foi o El Cruce que me fez virar essa chave e nesse crescimento, né, nessa aprendizagem do meu treinador, de um cara que estava me preocupado com a minha formação como pessoa, não só como atleta, porque, cara, hoje em dia, né, é muito foda, porque você vê que o atleta, ele só quer escutar o que ele quer ouvir. E quando você fala pro cara que, cara, vamos por esse caminho, o caminho não é esse, vamos mudar aqui a direção, tira o pé, dá uma desacelerada, ou acelera, o atleta sempre, ele nunca quer dar um passo atrás, né? Ele tá sempre querendo dar um passo à frente, 1 ou 2, mas às vezes você tem que tirar o pé um pouco. E aí, enfim, cara, foi o melhor treinador que eu tive, porque mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar e me encaminhou como pessoa para o que eu sou hoje, né? Então acho que eu também eu sempre tive muito ao lado de boas pessoas, de grandes pessoas, e eu também aprendi ouvindo essas pessoas, né? Então acho que isso é uma das coisas bacanas dessa transição que eu tive pro trail. Isso é muito interessante, assim, porque pra mim, né, escutando tu falar isso, assim, me diz talvez algumas coisas a mais sobre ti, assim, também, né? Eu acho que pra gente conseguir ouvir essa crítica, assim, que é uma crítica construtiva, mas às vezes difícil de ouvir, a gente precisa ter uma humildade, assim, né? Se a gente realmente acha que a gente tem uma visão da gente maior do que a gente é de fato, assim, a gente escuta isso aí e às vezes, né, que nem tu comentou, podia se rebelar contra aquilo ali, não, vou fazer e tal, mas tendo essa humildade ali, provavelmente contribuiu pra tu conseguir ter esses outros resultados, pra tu conseguir estar correndo aí até hoje,
assim, né? Então, acho que isso demonstra essa humildade e essa sabedoria também, né? De conseguir realmente ouvir, acatar aquilo ali e focar, né, naquilo ali, no que ele estava te sugerindo ali também, né? Cara, e você vê, foi uma coisa que o cara me sugeriu, assim, que jamais imaginei que eu ia trilhar o caminho que eu trilhei, né, cara? Porque se eu continuasse insistindo onde que eu tava, eu seria só mais um cara ali, entendeu? Naquilo. Como tem vários, entendeu? De repente hoje eu não... Tem vários amigos meus que a gente corria junto na pista e depois na transição para o asfalto, que hoje em dia os caras não correm mais, o cara não quer mais nem ouvir falar sobre corrida, entendeu? Tá bem lá na vida dele, mas não, sabe, não tá mais dentro do esporte. Então acho que o grande lance é isso. Eu sempre soube o que eu queria fazer quando eu estivesse com 50 anos, né? Agora eu já sei o que eu quero fazer quando eu estiver com 70. Eu só preciso continuar tendo saúde e estar vivo aqui para tocar a vida. Mas é isso, às vezes você tem que, às vezes, né, dar esse passo atrás para dar alguns passos firmes para frente. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na FeedZone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. E qual que é o significado que a corrida tem para ti hoje, assim, Yasa? Por que tu continua correndo hoje em dia? Não, cara, eu continuo correndo porque eu gosto muito de correr, né, cara? Então, assim, eu trabalho com a corrida, a corrida mudou a minha vida em todos os sentidos, né? Claro, eu só sei correr, a única coisa que eu sei fazer é isso? Não é isso, sei fazer outras coisas, mas isso é uma coisa que me dá prazer, que eu me sinto bem fazendo isso. Tanto que, como você sabe aí, o pessoal tá eu já estou mais quase 4 anos fora do cenário do trail, então eu tive também, eu tô até voltando, esse ano que vem eu vou voltar a fazer uma prova de trail, mas eu precisei. O que eu estava vendo? Eu estava vendo a minha geração continuar acelerando. Ou seja, quando nós chegamos nos 100 km, chegamos nos 100 milhas, eu via pessoas da minha geração ir para 200 milhas, 250 milhas. Eu falei, opa, não é por aí. Para mim, isso não é para mim. Assim, cara, até pelas minhas prioridades de vida hoje, pela vida que eu tenho, né, as responsabilidades que eu tenho, não só como atleta, nem como treinador, mas como pessoa, como pai, como marido. Eu acho que, cara, né? Então eu precisei desacelerar. Então, mais uma vez eu tive que desacelerar. E desacelerar foi, cara, preciso sair da trilha e continuar correndo e quero, de novo, fazer algumas maratonas no asfalto, né? Que é o que eu tenho feito agora, né? Tenho corrido mais no asfalto, estou trabalhando mais com corrida do asfalto, continuo dentro da corrida, mas assim, para eu continuar vivendo a corrida como eu quero viver a corrida, eu tive que sair da trilha nesse tempo. Eu tive que dar esse tempo da trilha, sair aí por 3 anos já, quase 4 anos, que eu não tenho participado de nenhuma prova de trilha. Tenho muito pouco ido fazer alguma coisa na trilha. Uma vez ou outra levou com algum amigo, levo para a gente fazer uma caminhada, fazer um trote leve, alguma coisa de leve, mas agora só por diversão mesmo, só por lazer. Então acho que é isso. Eu acho que é isso, é saber
saber identificar o momento que eu fazer, opa, eu acelero ou desacelero? Eu falei, cara, vou desacelerar. E aí às vezes as pessoas falam, pô, mas para fazer maratona é muita coisa. Não é que maratona seja pouco, não. Mas para quem fazia 4 maratonas de uma vez só, fazer uma por ano, pô, tá ótimo. Isso aí, com certeza. Pô, muito legal isso, cara. Eu acho que realmente isso aí mostra também essa questão de desacelerar, de saber o momento de desacelerar, mostra, pô, muita sabedoria aí da tua parte, assim. Eu acho que isso é muito difícil da gente... Isso não é um discurso que a gente ouve, né, hoje, assim, nas redes sociais, né? Geralmente é aquilo, cara. Eu, começando a corri uma prova de 5K, já vou direto pra 21, 42, aí eu quero fazer minha ultra, e isso de, às vezes, tipo, dar um passo pra trás, assim, de se situar melhor onde tu tá, saber o que priorizar, eu acho que é algo que, com certeza, nos ajuda a chegar nesses outros locais que a gente tem, a alcançar nossos objetivos de maneira mais saudável, assim, né? Então isso é muito legal. Cara, assim, eu acho o seguinte, eu acho que tudo na vida são momentos, né? Então eu acho que eu acelerei no momento que eu podia acelerar, né? E todos nós, a gente sabe, a gente tem consciência disso. Só que, cara, a gente não quer desacelerar. Acho que nós somos muito competitivos como pessoas, né? Então, assim, e a gente quer sempre mais, né? Então, assim, eu acho que, cara, a gente tem essa consciência, né? Todo mundo sabe disso. Só que, cara, é igual dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Só que o cara não faz, né? Ele fica se enganando. Mas, assim, eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu time, cada pessoa tem a sua maneira de viver a sua vida, de fazer com que o esporte, as coisas se adequem ao seu estilo de vida. Não sou eu que vou falar, cara, você tem que viver assim, né? Então, tipo, você tem que viver assim, a vida é isso. Assim, não, cara, cada um tem o seu equilíbrio, cada um encontra o seu equilíbrio dentro da sua vida. Ó, cara, há 20 anos atrás eu não tinha filhos, né? Há 30 anos atrás eu não tinha filhos, então eu tinha mais tempo para estar correndo, para estar viajando, para estar mais no mundo, né? Então acho que são momentos da vida, né? São as prioridades da vida que ao longo da vida elas vão mudando e a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa fazer essas mudanças, que essas mudanças elas são evolutivas junto com o nosso dia a dia, né? Com a nossa vida. Né? Então acho que o equilíbrio está nisso. Acho que cada um encontra o seu equilíbrio e seja feliz. Cara, e tu fez uma prova aí que eu acho iradíssima, assim, e tu teve um excelente resultado nela, né? Que é a Tahoe Rim Trail, que é uma prova aí de 100 milhas, né? Ao redor do Lago Tahoe, lá na Califórnia. E tu acabou ficando na segunda colocação geral daquela prova, né? Eu queria ouvir um pouco como é que foi a tua experiência naquela prova ali e como que foi para conseguir alcançar esse resultado que tu teve lá. Cara, é o que eu falo, é engraçado que quando você vai para essas provas, né? E aí eu vou começar até pelo fim da prova, que foi assim, na hora da premiação. Na hora da premiação, eles chamam os 10 primeiros colocados na frente para receber lá a fivela. E aí quando os caras chegou no meu nome, tipo, tinha os caras de boulder, tinha os caras, todo mundo com alta montanha, e aí daqui a pouco chegou a minha vez, né, o vice-campeão do Brasil, morador do Rio de Janeiro, aí me chamaram, aí todo mundo ficou olhando, aí quando terminou a premiação, os caras falaram, cara, como é que você faz para treinar no Rio de Janeiro para vir correr aqui com, né, a prova lá nem era muito alta, eu acho que o desnível acumulado dava 12 mil, o desnível acumulado. Era uma prova rolada, mas tinha umas subidas bem punks. Então, ou seja, cara, foi a mesma, assim, é muito a tua vontade de querer, entendeu? Então você tem que querer muito, né? Então eu queria muito aquilo, eu tinha, é o que eu falo, assim, eu sempre fui pra trilha, isso foi um nível de competição, eu sempre fui pra competir. Eu não estava lá para me divertir. A diversão era depois. Tem gente que vai lá e se diverte que vai ser legal e depois... Não, o meu era o contrário. Para mim, a competição sempre era a prioridade e a diversão... Para mim, só era divertido se eu ficasse entre os 3 primeiros. De preferência em primeiro, que primeiro seria melhor, a felicidade é maior ainda. Mas assim, cara, eu acho que isso eu conseguia durante a preparação, durante o treinamento, eu sempre me vi treinando
para competir, para chegar lá, competir de igual para os caras. E isso mentalmente me fortalecia muito. E eu tinha uma capacidade em alguns momentos, eu conseguia entrar na cabeça dos caras e conseguia fazer com que os caras, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que eles fizessem a prova que eu queria. Então, os meus melhores resultados sempre foi quando eu conseguia entrar na cabeça dos caras e fazer com que os caras levassem a prova e eu atacasse no momento certo. Então é uma coisa muito mais mental, de preparação, né? Isso é muito pessoal. E isso são anos de treinos, são anos de vitórias, são anos de derrotas, que quando você perde, você aprende muito também, é muito doloroso. Mas o lugar em Tahoe é um lugar que eu sempre quis ir, e é muito louco, é que eu fui vice-campeão, e o tempo que eu fiz na prova, eu teria sido campeão de 6 edições da prova. O meu tempo teria me dado 6 títulos naquela prova, em outros anos. Mas, enfim, estava escrito que era para eu ir lá e ser o vice-campeão. Mas, cara, foi uma prova incrível, a preparação foi muito boa, foi um lugar que eu sempre viajei para essas provas sozinho, né? Então, eu montava todo o meu cronograma em cima daquela prova, porque o foco era 100% aquilo, até porque era o meu trabalho, tinha um investimento muito grande por trás, tinha gente colocando muito dinheiro por trás daquilo, e eu precisava trazer um resultado. É o que eu sempre falo, né? Tipo assim, se você vai lá e tem uma boa performance, aquele mês você vai comer melhor, porque você vai ter mais dinheiro para comer melhor. Boa. E, cara, tu comentou essa questão aí desse jogo mental ali que tu faz, assim, né? Eu acho que o trail, ele tem tanto um jogo, né, que acontece dentro da nossa mente, né, jogando com o nosso próprio corpo, né, tentando controlar nossa mente melhor ali, mas também tem esse jogo externo, né, que acontece com os outros competidores ali, que eu imagino que seja até algo no trail maior do que no asfalto, assim, acho que no asfalto é mais aquele negócio ali, pô, já decidi o que eu vou fazer, quero seguir esses splits aqui e fechar, né, não tem muito esse negócio, eu acho, pelo menos eu não tenho muita experiência no asfalto aí, né, não tanto quanto tu, mas eu acho que no trail isso acaba sendo mais evidente, né, porque tem muita variação de terreno, né, então tu consegue fazer aquele ataque ali, às vezes para tentar mexer com um mental do outro, assim, e eu queria saber de ti, talvez, como que tu treina tanto esse mental interno, assim, né, de conseguir, às vezes, seguir fazendo força quando todo o teu corpo tá falando para desligar, e talvez, né, um pouco também sobre como que tu utiliza essas estratégias aí mais na prática aí para mexer também com o mental dos outros competidores, assim. Cara, isso é muito, muito, muito pessoal, né? Então, tipo assim, aqui no Brasil, a gente já se conhecia todos os atletas, então você consegue mapear como cada atleta reage. Você sabe que como cada atleta corresponde. Você sabe que tem atletas que são mais pacientes, tem atletas que já saem muito forte já desde o início. Isso é uma característica muito pessoal. Agora, você tem que ter a tua característica e você confiar nela, acreditar nela e ser paciente para saber que aquilo vai acontecer no momento certo, né? Então, ou seja, numa prova de 100 km, numa prova de 100 milha, o importante não é você largar primeiro, é você chegar em primeiro, né? Isso no nosso caso, né? Da gente que está lá competindo, né? Para ganhar, para estar lá na... Então, isso é muito de cada um, entendeu? Não existe uma fórmula certa. Eu vou te falar que você vai treinar isso de tal maneira, mas acho que isso são experiências ao longo da vida, situações vividas ao longo da tua vida, não só atlética, mas a tua vida como o teu dia a dia e a maneira que você lidar com essas mudanças que vão ocorrer na nossa vida ao longo dos anos, isso vai te moldando também e vai te deixando mais forte mentalmente, e isso faz com que você tenha uma capacidade
de organizar melhor as tuas prioridades nos momentos de maiores dificuldade. Porque quando tudo está bem, fazer as coisas com excelência é mais fácil. Mas quando as coisas não estão favoráveis a você, nos dias ruins, a maneira que você vai lidar com aquele dia ruim é o que vai dizer se você vai ter uma performance ou um êxito ao longo do dia. É a tua capacidade de ser resiliente e de estar trabalhando aquilo ali, saber organizar as tuas prioridades de momento. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Cara, eu fui para o TMB fazer o CCC. Cara, tinha feito vários planos, vários estudos, vários treinos. Já conhecia a montanha. Nessa época eu já era atleta da ASICS. E todo ano eu estava indo para Chamonix, que a ASICS fazia uma ação com todos os atletas globais dela, que era o ASICS Beat the Sun, que era a gente corria contra o sol no solstício, o primeiro dia de verão na Europa, que é o dia mais longo de luz. A gente saía às 5 da manhã e fazia um revezamento ao torno do Mont Blanc, em equipe revezando. Então eu já estava habituado ao terreno, aquela coisa toda, sabe? Cara, eu cheguei lá bem, né? Com chances ali de ser um top 10. Cara, quebrei de uma maneira, o corpo não encaixou, tive uma pressão externa que me desestabilizou um pouquinho, cara, e eu não consegui desempenhar uma performance, entendeu? Fui lá, concluí a prova, terminei, cara, não sei, acho que eu fiz 15 ou 16 horas, não me lembro o tempo agora, 16 horas, se eu não me engano, mas, cara, foi um aprendizado muito grande, ali eu aprendi muito, né? E isso foi em 2016, então, ou seja, às vezes, né, acho que você aprende mais quando você perde, né? Porque quando dói mais ali, você cresce mais. Acho que o ferimento ali, uma coisa que te machuca, né? Que te tira ali bem da tua zona de conforto. Acho que você cresce mais com isso, evolui mais quando você perde do que quando você ganha. Não é que você tem que perder mais para ser melhor, muito pelo contrário. Mas com certeza, se dá pra gente espremer alguma coisa, algum aprendizado daquilo, é melhor do que só perder e não aprender nada. Claro. Não entendi. E, cara, tem alguma... Você comentou desse momento, né? Dessa prova específica aí da CCC, que você passou por um momento, né, de baixa, assim, teve talvez um contratempo ali, alguma coisa que tu não estava esperando e de alguma forma não conseguiu sair daquilo, né? Conseguiu, né, acabou tendo um resultado aquém do que tu gostaria de ter tido, assim, né? Tu tem algum exemplo de algumas provas? Com certeza deve ter, né? Mas, enfim, tem algum que vem em mente aí de alguma prova que tu passou por algum contratempo ali no meio da prova, tem alguma coisa que surgiu, ou enfim, o corpo não estava respondendo e de alguma forma tu conseguiu passar por essa adversidade, assim, e conseguir ter um resultado que tu se orgulhou depois, assim. Eu pergunto isso mais para, né, tentar entender um pouco mais de quais são as estratégias que tu utiliza para passar por esses contratempos, enfrentar melhor isso, assim, e não deixar isso aí ser uma pedra no caminho que te freia totalmente, assim, né? Então, eu tenho outro exemplo, cara, foi no Endurance Challenge do Chile, 100 milhas também, foi 2017, eu fui vice-campeão lá, a prova era uma prova de 162 quilômetros, que você subia 10 mil, descia 10 mil, era 20 mil de acumulado, é muita coisa. Cara, eu larguei super bem, a gente largava de um lugar que se chama Fazenda Santa Martina, e a gente subia, cara, era uma estação de esqui que você subia mais ou menos uns 20 quilômetros, até quase 3 mil metros. A gente saía de 800 ou 1000 e ia quase a 3 mil em 20 quilômetros, depois era só descida. E eu cheguei no topo dessa montanha em segundo lugar. E aí, quando a gente começou a descer, eu fui perdendo performance, e aí, mais ou menos na altura do quilômetro 40, eu comecei a ser ultrapassado. Aí caí para terceiro, caí para quarto, caí para quinto, caí para sexto, caí para sétimo.
acho que na marca do quilômetro 50 e pouco, eu já estava em oitavo e já pensando ali, cara, vou parar. Vou parar, que eu já tô, porra, tá foda, os caras foram embora, já tô em oitavo, porra, já não tô ali mais brigando entre os três. E aí, cara, eu comecei a organizar minhas prioridades naquele momento. O que aconteceu? Eu tinha gel, tinha um monte de coisa, eu não estava conseguindo comer. E aí, quando eu cheguei no próximo posto de controle, tinha lá aquelas batatas chips, que é tipo Ruffles, e tinha Pepsi. Não tinha Coca-Cola, era Pepsi. E aí eu comi um pouco daquela batata, tomei uma Coca-Cola e desceu super bem. E aquilo me deu uma energia. Eu falei assim, cara, eu vou até o próximo posto. E aí eu comecei, cara, a fracionar a prova. Eu deixei de ver a prova como 100 milhas e comecei a ver a prova de posto em posto. Eu vou até o próximo posto, vou até o próximo posto. E com isso, cara, eu comecei a passar os caras que tinham me passado. Eu comecei a recuperar posições, porque os caras foram quebrando também. E aí eu me lembro, cara, que quando eu cheguei na marca de 100 quilômetros, eu estava em segundo lugar. Estava em segundo lugar com quase 1 hora de distância para o primeiro. E aí eu comecei, cara, já corri 100, meu irmão, entre aspas, só falta 60. E aí eu falei, cara, eu vou. E aí fui indo, e aí eu já estava já de olho já em querer buscar o cara. Querer buscar. Cara, faltando 10 milhas, eu estava a 5 minutos do primeiro. E buscando, e estava super inteiro, e aí eu errei o caminho. Putz. Cara, errei o caminho, eu tinha um cotovelo, eu passei direto, cara, já estava já mais ou menos com umas 21 horas de prova, né, já tá, porra, passou o dia inteiro, sol, né, já tá indo na segunda noite, você largou de madrugada, já tá virando, né, na segunda noite. E aí eu falei assim, cara, vai ser foda. Aí voltei, aquela tradição, correu 500 metros, as marcações sumiram, você tem que voltar até a última fita que você viu. Aí voltei, cara, encontrei a fita, era um cotovelo, fui, enfim. Terminei em segundo, fiz 23 horas de prova, o cara me ganhou por 40 minutos, 30 minutos, alguma coisa assim. E, enfim, mas o grande lance é isso, é que quando eu deixei de ver a prova como um todo, como 100 milhas, e comecei a ver de posto de hidratação, comecei a fracionar ela, né, aquela coisa, né? Como é que você come um elefante? Em partes. Então, fatiei aquele elefante em partes pequenas e fui comendo de pedaço em pedaço, e, enfim. E no final não tive uma indigestão, tive uma boa digestão, fui vice-campeão, fiquei super feliz. E foi a minha primeira prova de 100 milhas que eu concluí, né? Que eu já tinha abandonado uma na Patagonia Run, no mesmo ano, 2017. Mas, enfim, voltei lá no Chile em 2017, em mês de outubro, a prova, e fui bem. Pô, e eu acho que essa parte de quebrar a prova, né, por essas etapas, assim, acho que é algo que provavelmente te ajudou mentalmente, né, pra tua mente voltar ali pro jogo, assim, mas o que me chama mais atenção aí no que tu falou foi talvez a tua sobriedade ali de conseguir ver essas prioridades, né, que tu falou, tá, o que é prioridade nesse momento, assim, né, pô, eu tô me sentindo mal, tá, mas o que tá fazendo eu me sentir mal? Talvez era a falta de energia, né, que tu não tava conseguindo colocar pra dentro ali, pô, e ter essa sobriedade, assim, de parar, tipo, ver quais são as prioridades, o que tá faltando e o que eu posso fazer pra resolver, pra tentar sair disso, né, eu acho que isso é importantíssimo. Cara, e o que é impressionante é que, tipo assim, todos os postos eu só conseguia comer isso, eu já chegava nos postos pedindo batata frita e Coca-Cola e Pepsi, e eu corria com short que tinha um bolso na frente. E eu saía desses postos de abastecimento com os bolsos cheios de batata chips. Cara, e as caramanholas, algumas eu tinha água e a outra eu deixava uma Pepsi ali, entendeu? Mas você vai, né? E elas são mutações, elas vão mudando, as prioridades vão mudando ao longo da prova.
E tu comentou aí que essa foi a tua primeira prova, né? Então, de 100 milhas que tu conseguiu terminar, assim. E aí eu queria ouvir de ti sobre uma outra prova de 100 milhas, que talvez tenha sido a última, mas não tenho certeza, que tu fez, que foi o FKT, né? Da 100, foi durante a pandemia aqui. Eu queria ouvir de ti como é que foi, né? Aquela prova, que é um formato um pouco diferente, assim, né? E o que tu acha que contribuiu para tu conseguir ter o resultado que tu teve? Cara, eu acho que o principal da minha contribuição ali é que eu tinha uma equipe muito boa. Tipo assim, eu tinha o Renato, o Austin, o Bruno e o menino da Ecotrek, esqueci o nome dele aqui agora, vou lembrar. E, cara, a equipe era muito boa. Então a gente tinha um navegador, a gente tinha um bom motorista, a gente tinha bons atletas, então a gente soube navegar. E eu falei para os caras assim, cara, eu não vou parar. É uma prova que não dá, é uma prova formato Estados Unidos, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, as provas longas, né, como foi lá do Lake Tahoe, você pode ter pacer em determinado momento, e nos postos de ajuda você pode ter uma equipe tua que te entrega as coisas. Cara, eu me lembro que lá em Tahoe, os caras chegavam no posto de hidratação, o cara tirava a mochila, devolvia a mochila, o cara já entregava a mochila pronta para ele, jogava a mochila pronta e ia embora. O cara pouco para, entendeu? Então, da Fórmula 1, né? Exatamente. E aí é o seguinte, é uma prova que quanto menos você parar, mais você se desloca. Então, ou seja, eu me lembro que no FKT eu parei, se eu não me engano, a soma total não deu 2 minutos, deu 1 minuto e pouco para 14 horas e 45 minutos de prova, que foi o tempo que eu fiz nas 100 milhas lá. E deu 1 minuto e pouco de pit stop, mas eu não parava, porque eu pegava tudo em movimento. Eu falava, me entrega, tirava, jogava, pegava tudo em movimento e ia. Cara, mas eu tinha uma equipe muito boa. E assim, cara, e tinha um puta prêmio, porque você tinha uma viagem para disputar uma final, que era uma World Series, né? E a final foi em Gran Sasso, na Itália. Você tinha uma premiação em dinheiro também. E você tinha, cara, atleta de fora, né? Os caras trouxeram um português, que a gente lá foi o... esqueci o nome do menino agora. Eles trouxeram um português o cara era campeão nacional lá em Portugal. E era um cara que veio forte, a gente largou junto. Foi a última... O FKT, né, era toda semana largava, tinha uns atletas que largavam, a nossa semana foi a última. Cara, e ali a minha estratégia, eu falei assim, cara, o cara tá no meu país, aqui, né, e aí eu me lembro que aquele dia, no final de tarde, choveu, caiu uma chuva, aquela chuva de verão que cai, depois quando ela para, sabe, fica aquele calor gostoso, aquela sauna que arrebenta, né. Eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor. Então, eu já larguei liderando a prova do início. Falei, cara, aqui eu vou colocar o ritmo, que era uma prova um pouco mais rolada, tudo estrada de terra, depois o asfalto. Falei, cara, eu vou colocar o ritmo, porque a gente tinha lá que superar o tempo da pessoa que estava liderando. Se eu não me engano, era o Piscinin que estava como líder. Enfim, cara, aí falei, cara, era o Hugo Gonçalves, o nome do português que veio, que era o cara que era o favorito, né, assim, entre o cara campeão nacional, aquela coisa toda, os caras colocaram o cara como favorito. Eu falei, beleza, maravilha, vamos ver quando o cara chegar aqui. E aí, enfim, aí eu coloquei um ritmo do início ao fim e consegui sustentar. Eu tinha uma equipe muito boa em todos os aspectos, cara, me deram o maior suporte. Então eu acho que aí o treino foi importante, mas eu acho que a equipe que eu tinha, o momento que a gente estava, era um momento de pandemia, foi 2020, né? A gente estava muito naquela coisa do o que vai ser o mundo agora. A gente numa pandemia, tudo fechado, as coisas estavam começando a reabrir, foi final de 2020 essa prova, a vida começando a voltar a funcionar, você não sabia muito como é que era. A gente estava um pouco sensibilizado, tem até uns vídeos que a gente se emociona um pouco, no final da prova, mas eu acho que a equipe que eu tive foi uma equipe muito boa, que me levou para a vitória, foi ter esses caras do meu lado. E eu queria entender um pouco melhor como que funciona a tua metodologia de treinamento, né? Tanto que tu usa contigo e usou, né, durante todos esses anos, assim,
como também que tu usa com os teus atletas, né? Tu treina alguns dos atletas, assim, de elite, tanto do trail, né? Como de atletas, né? Que têm ótimos resultados no asfalto também. E eu queria entender melhor, talvez, quais são alguns dos pilares que tu usa, né? Que sustenta aí a tua metodologia de treinamento, assim. Se você tivesse que resumir a tua abordagem de treinamento em algumas frases aí, o que tu diria? Cara, eu acho que hoje o treinamento, você não precisa complicar o treinamento, entendeu? Hoje em dia, todo mundo acha que tem uma metodologia, todo mundo quer implementar a sua metodologia e acaba, às vezes, inventando coisas desnecessárias, tá? Então, eu acho, o que eu vejo muito, assim, a gente vai muito pro laboratório. Tipo assim, eu não sou um cara que fico no Instagram divulgando treino, falando treino e peço para esses meus atletas, assim, a gente tem os atletas amadores, que é a grande maioria, na verdade, atleta de elite, a gente só tem 2. Um que é o Jorge Montenegro, que foi campeão brasileiro esse ano, tem ganho todas as provas de trail que tem participado, é sempre ele primeiro ou segundo. E tem o Washington, que é o corredor de rua, que também aqui no Rio é um cara que é difícil ser batido, né? Mas são garotos novos, de 23, 24 anos. São metodologias um pouco diferentes, né? Que eu uso com cada um, até porque um é de uma modalidade, outro é de outra, mas o Montenegro corre muito bem na rua, acabou de correr esse fim de semana, correu 5K 15:30 nos 5K, fez personal best dele, e tinha corrido no sábado a WTR, porque ele ganhou a WTR no sábado, lá aqui em Videiras, e no domingo veio aqui correr 5K na rua e meteu 15:30, entendeu? Então, então só por... Mas o que acontece? O grande lance, cara, é tipo assim, não é você treinar, assim, a gente treina muito, um treino leve desses caras. Esses caras correm a 4:30, 4:40. Hoje em dia você pede para um cara amador que corre ali para 4x1, um 10K, para 40, você pede para o cara fazer um treino leve a 5, 5:10, o cara, ele não quer fazer esse treino leve. Entendeu? Então, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, todo treino, ele quer bater o personal best dele. Ele quer fazer o recorde. Então, ele não treina, ele compete todo dia com ele mesmo. Ele já compete com ele mesmo na questão de estar ali se superando, acordar cedo e treinar, tem a vida dele do dia a dia. Então, ou seja, esses caras que correm muito rápido, eles correm também devagar. Então, acho que o que eu falo, você aprender a correr rápido é fácil. O difícil é você entender e aprender a correr devagar, né? Então, é difícil, né? Aí, cara, eu acho que o grande lance é você ter esse equilíbrio entre correr rápido e o correr leve. E, assim, eu não gosto muito de colocar muito a nossa metodologia, o que a gente usa. A gente é muito de laboratório, a gente tem alguns marcadores que a gente está sempre vendo temperatura dos atletas. Então a gente tem algumas coisas, tecnologias que a gente usa a nosso favor. Eu tenho uma ajuda, a Nina chegou aqui. Aí a gente tem eu tenho uma ajuda de uma professora que foi minha professora na faculdade, que ela é uma fisiologista. E ela tem desenvolvido alguns estudos e eu tenho utilizado alguns desses estudos. A gente tem utilizado, como eu te falei, esses marcadores que a gente está sempre ali de olho nos atletas. Então, esses marcadores a gente utiliza só com os atletas de alto rendimento. Que eu falo, esses caras são as Ferraris e não são meu laboratório, mas assim, o que a gente testa muita coisa dos treinos com esses caras rápidos para a gente trazer para os atletas amadores. Em intensidades diferentes, né? Em colocações diferentes, em abordagens diferentes e respeitando muito o dia a dia da pessoa, né? Porque o cara trabalha, tem família, então a gente tenta encontrar o melhor treino possível para cada atleta. Então aqui a gente individualiza. Aqui a gente não tem aquele treino. Hoje em dia, vamos reunir todo mundo aqui, todo mundo hoje vai dar tiro de 400. Vamos reunir aqui hoje, todo mundo vai fazer fartlek. Cada um tem o seu fartlek, cada um tem o seu intervalado, cada um tem o seu dia de fazer intervalado. A gente quarta-feira é o dia de intervalado de todo mundo. Não é. Até porque a gente tem um cara que treina na quinta, né? Tem um cara que treina...
Então, são dias diferentes, então eu acho que, tipo assim, eu acho que eu prefiro deixar essa questão de falar o que é o melhor treino. Não existe o melhor treino, a melhor metodologia. Existe aquele treino que é o melhor para você. E tu tem ultimamente aí focado em algumas maratonas, né? Eu vi tu correndo algumas das majors aí esse ano também, acho que Chicago, Boston, Nova York, né? Se eu não me engano. Eu queria entender aí o que tu acha que te fez aí ficar mais interessado aí nesses últimos meses aí de correr essas maratonas aí, como que tem sido essa experiência para ti de agora, né? Depois de essa temporada aí de alguns anos no trail, tá talvez voltando mais firme na maratona. Como que tem sido isso aí pra ti? Então, cara, na verdade, a questão das majors, em 2022, como eu tinha ganho lá o FKT, eu ia para Gran Sasso, para a grande final, disputar uma grande final de 100 milhas, né, tudo pago pela organização, aquela coisa toda, que era o prêmio por ter ganho o FKT, da 100. E aí eu coloquei a maratona de Berlim dentro do meu plano de treinamento para Gran Sasso. E porque Gran Sasso acho que eram 3 semanas depois de Berlim. Só que, cara, eu fui para Berlim super treinado, fiz a prova super bem. E aí, cara, ali me deu saudade de casa. Eu nunca tive saudade de casa, nunca tive. Sempre viajei, fui, corri, sempre, nunca tive... não é que eu seja frio, gelado, nada disso, mas é que eu sempre, como eu estava muito concentrado sempre em competir, sempre em ali e dar o melhor, então eu nunca senti saudade de casa. Aí quando eu fui para Berlim, cara, eu fiquei com saudade de casa. E aí isso me fez refletir sobre muita coisa na minha vida também. Tanto que eu abri mão de ir para Gran Sasso. Eu não fui para a grande final. Eu mandei uma mensagem para a organização e algo chegou para mim e falou assim, cara, não vai. Algo me falou assim, não vai para isso, porque essa saudade de casa que eu tive, algo me falou assim, cara, fica perto da tua família, fica com teus filhos, fica em casa. Não sei, uma coisa divina que me fez isso. E eu cheguei e falei para os caras, cara, não vou por tais motivos pessoais, não falei... Estou expondo agora os motivos, esses são os motivos. Ninguém nunca soube quais foram os motivos que eu não fui. Muitas pessoas, eu fiz uma postagem falando que eu não ia, estava abrindo mão disso, e recebi centenas de mensagens. Pô, como você está abrindo mão disso? É tudo que um atleta quer, viajar, correr, conhecer o mundo. Mas eu falei assim, naquele momento não era o que eu precisava. O que eu precisava era ficar em casa, ficar comigo mesmo, não competir. Cara, e foi interessante porque eu me senti muito bem. Me fez bem falar para os caras que eu estava abrindo mão. E eles falaram, você vai perder o prêmio, eu vou abrir mão, não posso te pagar. Eu tinha um dinheiro, um dinheiro do prêmio para receber. Eu perdi também o dinheiro da premiação por ter abrido mão. Mas eu falei assim, tudo bem, acho que a minha prioridade agora não é essa, a minha prioridade é... ficar comigo mesmo e não viajar. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu comecei a entender que a corrida de montanha, ela já não estava sendo para mim prazeroso, entendeu? Porque como e eu já não estava curtindo ir para a montanha, ter que competir, ter que, sabe, isso começou a dar uma mudança em mim e eu comecei a enxergar, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso continuar praticando esse esporte, que é um esporte que eu gosto muito, então eu vou fazer as majors. Coloquei como meta, falei, vou fazer as majors e vou deixar a montanha de lado. E na época eu tinha alguns alunos que eu treinava na montanha, eu falei assim, pessoal, vou parar de treinar na montanha, não vou estar indo mais para a montanha. Vocês estão livres para escolher treinar com outro treinador. Se quiser continuar comigo, a gente continua, mas de uma maneira diferente. Eu não vou estar mais fisicamente presente com vocês nos treinos de montanha, não vai ter mais aquela coisa
de treinos em grupo, final de semana em trilha, não vai ter mais isso, porque eu estou me afastando disso, que eu preciso dar esse tempo para mim e quero respirar uns outros ares. O que eu queria era eu queria sair do ambiente que, aonde eu chegava, todo mundo queria tirar uma foto comigo, eu estava no centro, no olho do furacão, para ir para um ambiente onde eu era só mais uma pessoa. Então, na corrida de rua, nas montanhas, nas majors, e ali eu era só mais uma pessoa, só mais um cara no meio de milhares. E eu não tinha que tirar foto, eu não tinha... Não que não seja legal, era legal, é muito bom isso, mas ali eu só queria ser mais uma pessoa normal, um cara que chegasse ali, corresse, treinasse, fizesse os meus treinos, pudesse dormir tranquilo, para acordar no dia seguinte, correr uma maratona sem nenhuma pressão, sem nenhum compromisso, um compromisso comigo mesmo. Então eu queria sair do centro, das grandes, do olho de todo mundo. Eu queria viver uma coisa diferente. E aí, cara, fui. E aí, né, você vê, esse ano eu fiz Boston, acabei de fazer Nova York, né, tentei o sorteio para Londres, tentei para Tóquio, não consegui. Vou esperar mais um tempo, não vai ser agora, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas e hoje eu me vejo pronto de novo para voltar a correr na montanha. Tanto que eu já tenho aí uns 2, 3 meses que eu já fiz alguns treinos na trilha, já fui, né? Fiz alguns stories lá, back to trail e tal. E já tenho uma prova engatilhada para eu fazer, né, em 2025. Mas assim, hoje eu me vejo pronto para voltar para a montanha, mas com um olhar diferente. Um olhar de alguém que não é mais profissional, é um cara que vai ali, vai correr, vou querer treinar para dar o meu melhor. Essa prova, é engraçado que essa prova que eu vou fazer, eu vou até... é uma prova que eu quero curtir ela, quero me preparar para ela, quero me preparar bem. Mas eu tenho certeza que o meu lado competitivo ele vai aflorar em algum momento. E aí eu quero ver como é que vai ser quando esse lado competitivo aflorar e eu conseguir ver o que eu vou fazer nesse momento, né? Até porque também já não tenho mais aquela juventude de antes. Tem muita gente nova aí, muita gente muito boa. E eu estou super animado em correr com essas pessoas de novo, em ali me testar contra eles, mas hoje acho que com um olhar totalmente diferente, um olhar novo. Eu acho que é isso, eu me dei uma reinventada para voltar. Não vou voltar a trabalhar com trail, com corredores de trail, não vou ter grupo de trail, levar as pessoas para trilha, igual eu fazia antes, não. Eu quero treinar para correr na trilha, mas não quero... trabalhar diretamente com a corrida de trilha, né? Vou continuar com o pessoal da rua, essas coisas, competindo na rua, participando de algumas maratonas, mas a ideia agora é curtir a montanha de uma maneira que eu acho que eu ainda não curti. Pô, legal. Obrigado aí pela transparência e pela honestidade também, né, de falar isso. Às vezes eu sei que não é às vezes o que a gente gosta, né, de falar, às vezes quando tem que tirar, né, esse tempo, assim, e, enfim, essas sensações que vêm aí. Então, obrigado aí pela honestidade aí, em compartilhar isso aí com a gente. E tem como tu já nos dar aí um teaser de qual que vai ser essa prova aí, pra gente se programar para te acompanhar, não? Então, cara, a prova é o TMB Paraty, né? Eu vou te dar aqui logo de primeira mão. Tava lá negociando lá com a organização. Ontem a gente conseguiu fazer esse acerto, tá tudo certo. E vai ser legal, porque eu vou te falar, e o que me motivou muito querer participar do TMB Paraty porque, cara, vou ter caras lá como o Silvestrin, como o Fantasma, como o Celinho, o Paulo Capel, que tá, né, que tá vindo, né, pra prova. Então, tipo assim, cara, vai ser muito legal tá lá no fio de largada com esses caras, né? Eu não sei, tipo assim, eu não sei, tipo, em qual nível de alerta que o meu corpo vai entrar quando eu começar a treinar para trilha, porque
antes de eu começar a treinar para essa prova, eu tenho a Maratona de Boston, que eu vou fazer esse ano Boston de novo, 2025. Fiz esse ano, adorei, eu vou fazer de novo ano que vem. Mas antes de UTMB Paraty, eu tenho a Maratona de Boston, que é para onde eu vou direcionar o meu olhar nesse momento. E é como eu te falei, eu vou estar ali correndo no asfalto e correndo na trilha. Eu não sei se em algum momento eu vou virar a chave e focar 100% para a trilha, para chegar competitivo lá, para tentar correr junto com esses caras. Eu não sei ainda se é isso, se o que eu quero é correr junto com esses caras. O que eu quero é estar na prova que esses caras vão estar. Se eu quero correr junto com eles ou não, eu ainda não sei. Boa. Pô, legal. Pô, ficou já animado aí pra ver, porque com certeza aí o start list dessa prova aí vai estar pesado, né? Ainda mais com o Paul Capel, né, vindo aí também para mexer um pouco com as coisas aqui. Então acho que ainda mais sabendo dessa notícia agora aí vai tá interessante aí ano que vem. E cara, pra gente finalizar aqui, Yasa, tem alguma pessoa que tu admira no nosso esporte? Talvez quem que é essa pessoa que tu admira e por que tu admira essa pessoa? Pode ser alguém aqui do Brasil, assim, né, do trail, ou alguém, né, que tu acompanha mais de fora, que já conheceu, assim. Quem que tu admira e por que tu admira essa pessoa? Cara, tem muita, né, tem muita gente boa, né, cara? Tem muita gente. Tem um cara, enfim, aqui no Brasil eu fiz um grande amigo aqui, grandes amigos, né, na verdade. Tipo, cara, pessoas que têm um relacionamento super bom, assim, que a gente viajou junto, já competiu junto, em dupla, um contra o outro. São pessoas que eu admiro, né, admiro todos, mas você acaba ficando mais próximo de uns e menos de outros, né? Porque, cara, quando você tá... a verdade é quando você compete, nem todo mundo é amigo, né? Porque um quer ganhar do outro. E quem ganha mais não quer perder, e quem tá sempre perdendo quer o lugar do cara que tá ganhando. Mas, assim, eu fiz um grande amigo que é o Giliard, lá de Bombinhas, né? O Giliard Pinheiro, né? E o Zé Virgínio de Moraes. Aqui no Brasil são dois caras, assim, que a gente... somos oriundos da corrida de rua, talvez por isso que a gente tem uma afinidade um pouco maior, mas dentro do Brasil destaco eles dois, assim, como pessoas, como amigos. Poderia citar várias outras pessoas, mas acho que esses dois com uma relevância um pouco maior. E, cara, um cara que eu admiro muito, assim, que eu vi a primeira vez ele correndo, o Rafa Campos, que é o diretor lá do UTMB Paraty, que o Rafa é corredor de aventura, né, lá do Quassar Lontra. Eu já integrei lá o Quassar Lontra em alguns eventos, quando tinha o Rockman aqui no Brasil. Mas, assim, são essas pessoas, assim, que eu tenho uma admiração, tenho um carinho diferenciado, um olhar um pouco mais amoroso para eles. Pô, legal. Pô, Yasa, só quero te agradecer, cara, pelo teu tempo aí e pela tua abertura também, né? Pô, compartilhando todas essas histórias aí, um pouco mais da tua vida, assim. Pra mim foi muito legal, muita coisa que eu não conhecia sobre a tua história, assim, e sobre, realmente, né? Te conhecendo mais, assim, vendo a pessoa que tu é, assim, com certeza cresceu também minha admiração por ti e fico contente aí de saber também que tu tá mais querendo agora, né, com mais vontade de voltar para as montanhas aí, animado aí para te ver aí ano que vem correndo, principalmente em Paraty. Mas brigadão, cara, queria te agradecer isso aí e se tu tem algum recado aí que tu quer deixar aí pro pessoal que tá ouvindo aí também, o microfone é teu. Então, pessoal, pô, obrigado, cara, pelas palavras aí, cara, é um prazer sempre compartilhar um pouco aí da minha experiência com vocês. Cara, eu acho o seguinte, acho que não existe limite, acho que enquanto você tiver força, aproveite, assim, enquanto você tiver força, enquanto você for jovem ou não jovem, mas tiver saúde para se meter, independente do desafio que for, que você acredita, vai em frente, nunca vai ser fácil, sempre vai ter umas dificuldades, mas assim, o que eu muito falo, assim, cara, hoje em dia eu quero cada vez mais estar praticando esporte, fazendo mais coisas, porque quando você vai, né, é o que eu falo, eu já tô indo ali
pro terceiro, quarto de vida, né? Eu já fiz 50 anos, então talvez, sei lá, não sei mais quanto tempo de força eu vou ter para poder tá fazendo isso, correndo, ou tá indo para as montanhas. Esse ano, em janeiro, cara, eu tive uma experiência muito legal de poder ir com as minhas filhas. A gente foi para as montanhas, a gente foi para a Patagônia, Argentina, a gente pude caminhar com elas, pude fazer isso com as minhas filhas, tá? Então é uma coisa muito legal. Então, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver força, acredita no que você quer fazer, vai em frente, mete as caras e, cara, o limite só Deus que determina, mas, cara, não deixe que outras pessoas limite até onde você pode chegar. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.